seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui estamos para fazer mais um momento com Deus, né? Um momento de intimidade, um momento de reflexão, de louvor, e que vocês realmente sejam edificados com a palavra de hoje, com a reflexão de hoje, e é isso aí. A reflexão de hoje vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou falar sobre uma das histórias bíblicas que é muito conhecida, né? Que é a história de Davi, e se encontra em 1 Samuel 16 e 17. Seriam mais ou menos esses dois capítulos que se baseia a reflexão de hoje. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas que se você tiver um tempinho aí, você quiser meditar nessa reflexão mais profunda, que você leia e acompanhe. Amém? Bora para a mensagem. Uma coisa que chama muita atenção, né? Porque a história de Davi é cheia de tópicos que nos fazem refletir sobre tudo, né? E uma coisa que chama atenção é que, se a gente olhar a história de Davi, Davi era muito ignorado, ele era esquecido, ele era desprezado por todos da sua família, pelos seus irmãos, pelos seus pais. E isso é uma coisa que chama muita atenção, porque às vezes as pessoas elas fazem essas coisas mesmo de desprezar, de ignorar, e às vezes a gente até se sente mal por isso, né? Mas a gente não deveria, porque Deus, ele não olha como as pessoas olham. Ele olha o nosso coração, ele olha as nossas intenções, e ele sabe quem tem um coração quebrantado, quem não tem, e ele sabe tudo isso, ele nos conhece como ninguém. E o que o chama a atenção é que, a partir do momento que, em 1 Samuel 16, Davi vai ser ungido rei de Israel por Samuel, as coisas na vida de Davi começam a mudar. Começam a mudar principalmente porque ele começa a ser chamado por Saul para tocar harpa e acalmar os espíritos maus que afligiam a vida de Saul. E muita coisa começa a fazer sentido, porque ele começou a entender o propósito da vida dele, o que Deus tinha para ele. E muitas vezes vai acontecer exatamente na nossa vida. Vai ter um start para a gente entender qual é o nosso processo, por que a gente está passando por tal processo, porque a gente vai aí entender o nosso propósito. Em 1 Samuel, capítulo 17, vai contar a história de Davi e Golias. E o que é interessante nessa história é que, quando Golias vai e começa a dizer todas aquelas palavras afrontando o que seria o exército de Israel, na verdade ele não estava afrontando o exército de Israel, ele estava afrontando o Deus de Israel. E por isso que, quando Davi ele vai em direção para lá, ele vai meio que ajudar os irmãos dele, levar umas coisas para os irmãos dele, mas na verdade quem enviou ele não foi apenas seu pai Jessé. Foi Deus que já tinha um plano para aquela ida para o campo de batalha. Quando ele vai lá e ele encontra aquele gigante afrontando, nenhum momento ele fala: nossa, esse cara é grande mesmo. Ou nenhum momento ele vangloria o tamanho, a força de Golias. Mas a primeira coisa que Davi fala, quando ele dá de cara com o gigante, ele fala assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? E é assim que a gente tem que fazer com os nossos problemas. Quantos problemas a gente às vezes fica como Saul e todo o seu exército que ficou com medo. Porque a gente estava olhando o nosso tamanho, a nossa força, e a gente não estava falando assim: não, maior do que esse problema, maior do que essa circunstância, é o meu Deus. Assim como Davi fez, porque Davi, ele era o menorzinho, o que mais precisava ter medo lá era Davi, porque era o mais baixinho de todos. E foi o contrário de tudo. Foi o contrário de toda a razão, né? Porque o mais baixinho quis enfrentar o maior de todos, né? Que era Golias. E aqueles que talvez teriam força, tamanho, aparência, que você falava com certeza que esse aí vai fazer um bom duelo com Golias, muitas vezes eles eram vencidos pelo medo, porque eles olhavam a força deles e não a de Deus. E quantas vezes a gente não faz o mesmo? A gente olha um problema, uma circunstância, algo que nos aflige, algo que acaba tirando a nossa paz, e a gente não vê aquilo como uma afronta a Deus. Mas a gente tenta vencer com as nossas forças. E a gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar, sempre. Saul
A Bíblia vai nos contar, no livro de 1 Samuel, antes desses textos, que Saul ele era um cara muito alto. E ele se deixou ser vencido pelo medo. E Davi, em nenhum momento ele ficou com medo do gigante. Em nenhum momento ele se focou no tamanho do gigante. Tanto é que Saul ele ficou com tanto medo de Golias que ele até ofereceu uma recompensa, mas mais do que isso, ele também quis emprestar suas armaduras para Davi. E por que Davi não aceitou? Não simplesmente porque ele nunca havia segurado uma espada ou simplesmente porque ele nunca havia vestido, porque ele estava certo que Deus daria a vitória a ele e que ele não ia vencer pelas forças e pelo que ele era, mas pelo que Deus era. E é isso que muda totalmente o foco da história. A questão é que quem vai derrubar os nossos gigantes, quem vai vencer os nossos problemas, não vai ser a gente, a nossa força, mas vai ser a nossa fé, vai ser a nossa confiança em Deus. E é isso, muda toda a história. Toda a história. O que é interessante e que resume toda essa reflexão toda é uma frase do Max Lucado, que ele fala assim: concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes tropeçarão. E é exatamente isso o que Davi fez. Ele se concentrou em Deus. Por isso que ele foi com toda a força e todo o ânimo contra aquele gigante. Mas por que o exército de Israel, Saul e todos os homens, até os irmãos de Davi, não foram enfrentar? Porque eles estavam olhando e se concentrando no gigante. Por isso que eles tropeçaram na barreira que era o medo. E é exatamente isso que acontece com a gente. Se a gente se concentrar nos gigantes das nossas vidas, a gente sempre vai tropeçar. Agora, se a gente se concentrar que Deus é maior do que todos esses gigantes, os nossos gigantes que vão tropeçar e não a gente. Eu gostaria de trazer o foco em 1 Samuel 17, naquela parte em que Golias vai estar afrontando o exército de Israel, o Deus de Israel e o povo de Israel. O que ele afronta? Ele diz que quem perdesse, aquele que perdesse o confronto iria se tornar escravo. 2 motivos pelo qual eu posso entender que Golias fez aquela afronta. Primeiro, porque Golias ele tinha certeza que eles venceriam. Ele tinha certeza que ele traria aquela vitória para os filisteus. Por quê? Porque ele era grande, ele tinha força, ele era um gigante mesmo, né? Então ele tinha quase certeza que ele venceria aquele confronto. Por isso que ele disse, quem perder vai se tornar escravo. Porque ele estava muito confiante na força dele. O que ele não contava é que Davi ia aparecer um pequenininho, o menorzinho lá, que iria ter uma fé gigantesca e que ia representar não só o exército de Israel, mas o Deus de Israel, porque era a Deus que ele estava afrontando. E o segundo ponto que posso pensar assim, que Golias fez aquela afronta, é porque a gente pode trazer tal reflexão nessa parte da história. Porque para vencer os nossos gigantes, a gente tem que ter muita fé. Porque se a gente não tiver fé suficiente, a gente pode se tornar escravo do nosso medo, se tornar escravo dos nossos gigantes. E por isso que, assim como Davi, a gente tem que ter muita confiança em Deus, uma fé inabalável e ter a certeza de que Deus lutará por nós. E é isso. Que a nossa fé e a nossa confiança seja em Deus, independente do gigante. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar.
recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem, eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso confiar. Se você puder, diga: eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Escudo e proteção acima da razão, em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver, em ti eu posso